Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião de meio de semana, Vida e Ministério Cristão. Teremos quase todas as partes aqui da reunião e eu tenho certeza que vai facilitar e muito a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre estar abençoando e fortalecendo a sua fé. Então vamos juntos agora preparar essa parte muito importante, repetindo o tema: como Davi fortaleceu sua decisão de fazer o que é certo. Com certeza, Davi é um personagem singular na palavra de Deus. Ele era um homem que cometeu muitos erros, mas o detalhe é que ele era uma pessoa que tinha um coração íntegro, pois toda vez que ele pecava, ele se arrependia de coração. E com certeza, toda essa dificuldade que ele passou na vida fortaleceu a sua decisão de fazer o que é certo. Além disso, ele também pediu algumas coisas ou ele fez algo para que ele pudesse continuar fazendo a vontade de Deus. O primeiro pedido que ele fez está descrito no Salmo 26, versículo 1 e 2, que diz assim: Julga-me, ó Jeová, porque tenho andado na minha integridade. Em Jeová eu tenho confiado sem vacilar. Examina-me, ó Jeová, e ponha à prova. Refina meus pensamentos mais íntimos do meu coração. Então, Davi, em uma oração, ele pede para que Jeová analise o seu coração, as partes mais íntimas, para que assim Jeová possa ver se realmente ele é uma pessoa íntegra que deseja fazer a sua vontade. Davi ele queria que Jeová lesse seus pensamentos, seus sentimentos, para que fossem sondados e analisados detalhadamente, e que assim ele pudesse estar apto em fazer a vontade de Deus. O mesmo hoje pode acontecer em nosso caso. Nós podemos refletir na palavra de Deus para que assim possamos refinar o nosso coração de acordo com aquilo que Jeová lhe manda e determina em sua palavra. E quando nós fazemos isso, aplicamos aquilo que ela ensina, na verdade nós estamos deixando Jeová sondar o nosso coração, o nosso íntimo, por aplicar aquilo que ele manda, aquilo que ele pede. E uma forma de nós podermos estar pronto para fazer isso é orar regularmente, pedindo que Jeová ele nos ajude a andar em integridade, assim como Davi ele fez por vários anos. Outro detalhe interessante que fez com que Davi continuasse íntegro, querendo fazer o que é certo aos olhos de Jeová, é o que está descrito no livro do Salmo 26, 4 e 5. Não tenho convivência com homens mentirosos e evito os que escondem o que são. Odeio a companhia dos malfeitores e me recuso a andar com pessoas más. Davi ele viveu cercado por pessoas ruins que queriam destruir a sua vida. Mas mesmo assim, ele fugia, ele queria habitar na casa de Jeová, que era o lugar onde ele poderia adorá-lo sempre que houvesse a necessidade. Davi ele sempre tentou andar com pessoas que realmente queriam agradar a Jeová. Hoje não pode ser diferente no nosso caso. Hoje nós temos Salão do Reino, nós temos oportunidade de estar em assembleia, congressos, onde vai fortalecer a nossa fé, onde conseguiremos desenvolver um vínculo bem estreito, não só com Jeová, mas também com aqueles que ali estão presentes, que são nossos irmãos. Então nós devemos evitar tudo que possa contaminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso íntimo, para que assim não venhamos nos afastar da presença do Criador. E às vezes, a má companhia, ela realmente pode fazer isso. Outro detalhe interessante que ajudou Davi a continuar fazendo a vontade de Jeová é o que está descrito no capítulo 26, agora o versículo 8. Jeová, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a tua glória reside.
Davi, ele amava adorar a Jeová. Ele queria estar louvando, engrandecendo, cantando, exaltando Jeová em sua habitação. Então, será que nós gostamos também de estar reunidos na casa do Senhor, aprendendo a respeito dele? Será que realmente nós queremos amá-lo, queremos servi-lo? Talvez você diga, sim, é claro que eu quero fazer isso. Mas será que a nossa atitude, as nossas ações determinam que realmente é assim que nós queremos viver? Então, quando nós estamos reunidos em locais de adoração, nós devemos fazer com que esse momento seja gratificante, em reanimar a nossa fé, em fortalecer e reanimar os nossos irmãos que passam por dificuldade, estar interessado em suas dificuldades e aprender a lidar com a nossa dor, com a dor de nossos irmãos. Então, manter integridade em adorar a Jeová requer intimidade com nossos irmãos e um bom relacionamento com Jeová. Podemos ter certeza que, se nós fizermos assim, aplicarmos esses detalhes da palavra de Deus, assim como Davi fez, com certeza também iremos fortalecer a nossa decisão de querer fazer o que é certo. Como dito inicialmente, Davi ele cometia muitos erros, mas tinha um coração íntegro. Ele mostrava sua integridade por amar e servir a Jeová de todo o coração. Que esse também possa ser o nosso desejo e que assim possamos continuar fazendo a vontade de nosso Deus da maneira que Ele deseja. Então, para darmos início, vamos fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo, capítulo 27, versículo 10, que diz assim: Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Então a pergunta à base desse texto é: como esse texto pode nos consolar se nos sentirmos abandonados pelos amigos? Então eu resumi da seguinte forma: esse texto nos ajuda a entender que, mesmo que humanos nos maltrate, Jeová nos ama, pois ele atrai aqueles a quem ele ama. Então, se estamos aqui aprendendo do Pai e o louvando, com certeza somos amados. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora eu selecionei 9 versículos da Palavra de Deus para aplicarmos. Então o primeiro é o livro do Salmo 26, 5, que diz assim: Odeio a companhia de malfeitores e me recuso a andar com pessoas más. Então esse versículo nos ajuda a entender que em todos os campos da vida não podemos ter e andar com más companhias, pois isso pode, com certeza, danificar a nossa espiritualidade. Então, seguindo o provérbio do salmista, evitemos a convivência e, com certeza, seremos servos melhores. Agora o Salmo 26, 11. Quanto a mim, andarei na minha integridade. Livra-me e mostra-me favor. O salmista fala de modo tão enfático: quanto a mim, andarei na minha integridade. Que determinação em servir a Jeová lealmente de coração. Nós também fizemos um voto a Deus de servi-lo sem reservas por toda a nossa vida. Então, mesmo que não seja fácil, precisamos ter coragem, determinação e ser íntegros. Fazendo assim, com certeza Jeová nos livrará e mostrará favor. Salmo 26, o versículo 12, agora, que diz assim: Meu pé está num terreno plano. Na grande congregação louvarei a Jeová. Muitas pessoas buscam segurança no mundo e no dinheiro, achando que assim terá felicidade. Mas esse versículo nos assegura que somente em pé na congregação, ou seja, dentro da organização de Jeová, fazendo a sua vontade,
é que teremos felicidade. Somente aqui temos oportunidade de louvá-lo. Então, aprecie o seu lugar no arranjo de Deus. Agora é o capítulo 7, o versículo 1. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? Luz, salvação e fortaleza. Tudo atribuído a uma só pessoa, Jeová. Quando reconhecemos em nossa vida, assim como o salmista, que Jeová é o nosso escudo protetor, não importa as adversidades que possam surgir, Jeová nos livrará de todos ou de todas. Jamais precisamos temer, pois Deus está conosco. Agora o Salmo 27, o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim continuarei confiante. Esse versículo nos faz lembrar que, apesar das dificuldades na qual podemos nos encontrar, podemos encontrar segurança e refúgio em Jeová e confiar que Ele é capaz de nos proteger e nos guiar em meios às maiores batalhas da vida. Não importa em qual guerra estejamos, não teremos medo e continuaremos confiantes do nosso Deus. Ainda no capítulo 27, agora o versículo 10. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. O salmista, nesse versículo, nos leva à total segurança nos braços do Criador. Nesse, nós nunca seremos abandonados. Se você se sente deprimido, rejeitado ou achando que faltou justiça de algo, fique em paz. Deus proverá isso tudo, pois Ele nunca nos abandonará. Ele sempre cumprirá com seu papel de provedor e protetor. Agora o Salmo 27, 14. Espere em Jeová. Seja corajoso e forte de coração. Sim, espere em Jeová. A força que vem do coração nem sempre é fácil, pois o medo pode nos deixar paralisados. Por isso que o salmista repete 2 vezes: espere em Jeová. Somente Jeová tem o poder de nos fazer corajosos. Sendo assim, continuemos corajosos e esperando sempre em Jeová. Agora o Salmo 28, versículo 7. Jeová é minha força e meu escudo. Nele confia o meu coração. Eu recebi a sua ajuda e meu coração se alegra. Assim, eu o louvarei com o meu cântico. A gratidão é a essência que todo cristão deve ter, e é exatamente isso que o salmista exalta nesse versículo. Jeová faz maravilhas em nossa vida todos os dias. Então, ao invés de talvez só ficar pedindo, podemos louvar a Jeová com cânticos de agradecimento, pois ele sempre demonstra em nossa vida ser escudo e nossa força. E é somente por isso que o nosso coração se alegra. Agora o Salmo 28, o versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Pastoreia-os e carrega-os nos teus braços para sempre. O salmista termina a sua oração pedindo por todo o povo, para que Jeová o proteja e salve. Nós precisamos fazer exatamente isso em nossas orações. Pedir que Jeová continue abençoando e edificando a fé de nossos irmãos, para que possam continuar destemidos em fazer a obra de Deus. Precisamos ter o hábito de incluir nossos irmãos em nossas orações. Fazendo assim, Jeová sempre nos abençoará. Então vamos iniciar iniciando conversas, né? Que é de 2 minutos, de casa em casa. Use um folheto do nosso kit de ensino. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Ana, que é a publicadora, ela inicia dizendo: Olá, vizinha, tudo bem?
com você e com a família? Então Maria, né, a moradora, ela diz: tudo bem, graças a Deus. O que deseja? Ana continua: então, eu me chamo Ana e hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos sobre algo maravilhoso que a Bíblia promete para nós. Como você se chama? Então Maria agora se apresenta. Me chamo Maria. Ana continua: Maria, hoje eu trago comigo esse folheto que tem a seguinte pergunta: o sofrimento vai acabar algum dia? Você diria sim, não ou talvez? Então Maria ela diz: olha, mesmo o mundo estando de pernas viradas, eu ainda tenho esperança de melhora ou de melhoria. Então eu diria talvez. Ana continua: obrigado por sua resposta. Como o ditado diz, né, o ditado popular diz, a esperança é a última que morre. Mas nesse caso, a nossa esperança pode ser tão segura quanto uma rocha, pois é Jeová que promete. Veja só o que ele diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Então faz a leitura e depois diz: viu que garantia segura Deus nos dá? Então Maria ela diz: sim, achei maravilhoso, mas será que isso pode acontecer mesmo? Então Ana ela diz: com certeza. À medida que você for entendendo como podemos ter essas bênçãos, você vai perceber que isso de fato é uma realidade. Vamos fazer assim. No sábado, eu venho aqui e continuamos conversando um pouco mais sobre esse assunto e também te responderei a seguinte pergunta: será que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Então Maria ela diz: tá ótimo, vou querer entender sim, ficarei te aguardando. Então aqui a gente finaliza nossa primeira parte. É claro que você pode colocar um final da maneira que você achar mais interessante. Vamos fazer agora a análise da nossa brochura Melhore, que é a lição 3, faça perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar no assunto e chamar a atenção para os pontos principais. Então, como pode-se fazer isso? Deixe as pessoas curiosas, ajude as pessoas a raciocinar e chame a atenção para os pontos principais. Então, podemos dizer que Ana, ela aplicou exatamente esses 3 pontos. Ela deixou a pessoa curiosa, logo do início ela disse que tinha algo maravilhoso para compartilhar com ela. Ela ajudou a pessoa a raciocinar, pois após a pergunta ela leu um texto e chamou a atenção para os pontos principais. Pois após a leitura do texto, né, ela perguntou de uma forma singela: você viu que garantia Deus nos dá? Então, ao reforçar a garantia descrita no livro de Apocalipse 21, com certeza isso chamou atenção para o ponto em questão, né? Que era a esperança de uma vida melhor, de um futuro mais seguro. Então podemos dizer que Ana, ela saiu muito bem em sua demonstração. Passaremos agora para cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, de casa em casa. Fale sobre a pergunta que está no verso do folheto que você deixou na última visita. Fale sobre o site jw.org e mostre no seu dispositivo um assunto interessante do site. Então, nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Ana, ela inicia dizendo: bom dia, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Então Maria ela diz: bom dia, Ana. Está tudo bem, graças a Deus. Você disse que vinha e veio mesmo, hein? Então Ana ela diz: sim, promessa é promessa. Então Maria ela fala: tá ótimo, estou brincando. Entra. Então aqui a gente só foi para iniciar, né, a nossa demonstração. De fato, agora vamos começá-la. Ana ela diz: conforme combinado, hoje vim para continuarmos a nossa conversa e te responder a seguinte pergunta: podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Se lembra? Então Maria ela diz: é claro, e confesso para você que fiquei pensando naquelas maravilhas que você leu. Então Ana ela fala: que bom, isso mostra que isso mostra que a palavra de Deus tocou o seu coração. Excelente.
Então Maria ela diz: na verdade, o que deixou muito feliz foi ouvir que os mortos podem voltar a viver. Isso me fez lembrar de minha irmã. Embora não fosse cristã, ela tinha essa esperança. Então Ana ela diz: meus sentimentos, Maria. Tenho certeza que Deus está confortando seu coração nesse momento. Maria ela fala: sem dúvida, e fico feliz por isso. Ana ela diz: você quer continuar nossa conversa ou prefere deixar para outro dia? Então Maria ela fala: podemos continuar, está tudo bem. Então Ana ela continua: essa é mais uma evidência do porquê podemos confiar na palavra de Deus, pois ela diz exatamente o que vai acontecer no futuro, e isso nos dá esperança. Referente àqueles que já faleceram, veja só o que diz o livro de João 5, 28 e 29. Então faz a leitura e depois diz: viu que maravilha, Maria? Chegará um momento que todos serão ressuscitados, inclusive sua irmã. Isso não seria maravilhoso? Então Maria ela diz: com certeza, nem sei qual seria a minha reação. Então Ana ela diz: imagino. Eu às vezes também fico pensando qual será a minha reação quando chegar esse dia. Até lá, precisamos obter mais informações como essa, para que assim possa aumentar a nossa fé em Deus. E eu tenho exatamente algo que pode lhe ajudar. Aqui no nosso site oficial jw.org traz muitas informações relacionadas a esse tema. Por exemplo, quando nós entramos aqui, olha, na primeira página do site, podemos ir em biblioteca, depois nós vamos em revista, aí aqui, ó, a gente aperta a sentinela e agora escolhemos o ano. Vamos escolher essa aqui, ó, que é a revista número 3, 2016, que tem o tema A Dor de Perder Alguém que Amamos. Além desse assunto, Maria, de capa, tem vários outros tópicos relacionados a esse tema. Tenho certeza que você vai gostar. Então Maria, ela diz: que interessante, com certeza vou ler. Ana, ela diz: ótimo, então na minha próxima visita podemos conversar sobre o que você leu, tudo bem? Então aqui eu finalizo e depois você pode colocar um final que você achar mais adequado, tá bom? Vamos fazer então agora a análise da lição número 9 da nossa brochura Ame as Pessoas. Então, essa lição ela é empatia. E o ponto 3 fala escute com atenção. Então, deixe que a pessoa se expresse. Não a interrompa, nem ignore seus sentimentos, preocupações ou objeções. Quando você presta atenção, a pessoa percebe que você se importa com o que ela pensa. Então, é claro e notável que as irmãs fez exatamente isso, né? Maria, ela expressou o seu sentimento, né, a perda de sua irmã, e Ana, ela ouviu com atenção, ela expressou seus sentimentos e depois ajudou ela a entender qual é o futuro, né, que Jeová lhe prediz sobre isso e o que pode acontecer com aqueles que depositam fé nele. Então, podemos ter certeza que as irmãs também saíram muito bem em sua designação e aplicaram muito bem o seu ponto. Mas hoje nós vamos dar início lá no parágrafo 5 e vamos considerar até o parágrafo número 12. Então, o subtítulo: Por que você me persegue? Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 5 e do 6 e depois obter as respostas. Quando Jesus falou com Saulo na estrada para Damasco, ele não perguntou: por que você persegue meus discípulos? Como já mencionado, ele disse: por que você me persegue? Isso mostra que Jesus sente pessoalmente as provações que seus seguidores sofrem. Caso você esteja sendo afligido por ter fé em Cristo, esteja certo de que tanto Jeová como Jesus sabem o que você está passando. Pode ser que no momento a aprovação não seja eliminada. Lembre-se de que Jesus viu o envolvimento de Saulo na morte de Estevão.
Também viu Saulo arrancar fiéis discípulos de suas casas em Jerusalém. Mesmo assim, Jesus não interferiu naquelas ocasiões. Apesar disso, Jeová, por meio de Cristo, deu a Estevão e a outros discípulos a força necessária para permanecerem fiéis. Então, a pergunta do 5 e 6: o que aprendemos das palavras de Jesus a Saulo? Então, a resposta: aprendemos que Jesus ele sente pessoalmente as provações que seus seguidores sofrem. É claro que às vezes não somos livrados de nossas provações, assim como Estevão e alguns servos fiéis não foram. Mas Jeová, por meio de Cristo, ele pode nos dar força para que possamos continuar fiéis. Leitura do 7. Você também pode perseverar em face de perseguição. Como? 1. Esteja determinado a permanecer leal, aconteça o que acontecer. 2. Peça a ajuda de Jeová. 3. Deixe a vingança nas mãos de Jeová. 4. Confie que Jeová lhe dará forças para perseverar até que ele ache apropriado remover a provação. Pergunta: o que você deve fazer para perseverar em face de perseguição? Então, a resposta são esses 4 itens. Primeiro, esteja determinado a permanecer leal, aconteça o que acontecer. O segundo, peça a ajuda de Jeová. O terceiro, deixe a vingança nas mãos de Jeová. E o quarto, confie que Jeová lhe dará forças para perseverar até que ele ache apropriado remover a provação. Subtítulo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. 8 e 9. Depois de responder à pergunta de Saulo, quem é o Senhor? Jesus lhe disse: levante-se, entre na cidade e lá dirão a você o que deve fazer. Sem poder enxergar, Saulo foi levado até sua hospedagem em Damasco, onde jejuou e orou por 3 dias. Nesse meio tempo, Jesus falou sobre Saulo com um discípulo naquela cidade, um homem chamado Ananias, de quem todos os judeus que moravam em Damasco falavam bem. Imagine os sentimentos conflitantes que Ananias deve ter tido. Lá estava o cabeça da congregação, o ressuscitado Jesus Cristo, falando com ele pessoalmente, escolhendo-o para uma designação especial. Que privilégio! Mas que designação difícil! Quando soube que deveria falar com Saulo, Ananias respondeu: Senhor, eu vi muitos falarem desse homem, de todo o mal que ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Pergunta: como Ananias talvez se tenha sentido quanto à sua designação? Então a resposta: Ananias ele ficou com medo, porque ele sabia quem era Saulo, e ali em Damasco ele tinha autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o nome de Jesus. Então, com certeza, para Ananias não foi uma designação fácil. Leitura do 10. Jesus não repreendeu Ananias por expressar sua preocupação. No entanto, ele lhe deu orientações claras. Ao mesmo tempo, Jesus lhe mostrou consideração, dizendo por que queria que Ananias realizasse essa tarefa incomum. Jesus disse a respeito de Saulo: esse homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel, pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas ele terá de sofrer pelo meu nome. Ananias obedeceu a Jesus prontamente. Ele encontrou o perseguidor Saulo e lhe disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada por onde você vinha, me enviou para que você recupere a vista e fique cheio de Espírito Santo. Então a pergunta: o que aprendemos sobre Jesus ao analisar o modo como ele lidou com Ananias? Bem, aprendemos que Jesus ele não repreendeu Ananias, mas lhe mostrou consideração e falou especificamente qual era a tarefa que ele precisaria realizar. Isso nos ensina que Jesus ele também jamais irá nos repreender
quando estivermos temerosos diante de alguma designação. Mas antes, ele vai nos dar o caminho, vai nos orientar para que assim nós possamos fazer exatamente aquilo que ele deseja. Leitura do 11 e 12. Aprendemos muito dos acontecimentos envolvendo Jesus, Ananias e Saulo. Por exemplo, Jesus dirige ativamente a obra de pregação, assim como prometeu que faria. Embora não fale diretamente com as pessoas hoje, Jesus dirige a obra de pregação por meio do escravo fiel a quem ele, nos nossos dias, designou sobre todos os seus domésticos. Sob a orientação do corpo governante, publicadores e pioneiros são enviados para encontrar aqueles que querem saber mais sobre Cristo. Conforme mencionado no capítulo anterior, muitos desses sinceros oram pedindo orientação e então são contatados pelas testemunhas de Jeová. Ananias obedientemente aceitou a designação que recebeu e foi abençoado. Você obedece ao mandamento de dar testemunho cabal mesmo quando a designação o deixa apreensivo? Para alguns, ir de casa em casa e falar com estranhos pode causar ansiedade. Outros acham desafiador pregar no comércio, nas ruas ou por telefone e cartas. Ananias superou seu medo e teve a honra de ajudar Saulo a receber Espírito Santo. Ananias foi bem-sucedido porque confiou em Jesus e encarou Saulo como irmão em potencial. Podemos superar nossos medos se, como Ananias, confiarmos que Jesus está dirigindo a obra de pregação, tivermos empatia pelas pessoas e encararmos nossos irmãos em potencial, até mesmo aqueles que nos fazem sentir muito intimidados. Então a pergunta do 11 e 12: o que aprendemos dos acontecimentos envolvendo Jesus, Ananias e Saulo? Aprendemos que Jesus ele dirige ativamente a obra de pregação, assim como prometeu que faria. Embora hoje ele não fale diretamente com seus servos, mas ele usa o escravo fiel. Também, Ananias, assim como ele foi obediente e aceitou a sua designação, nós também devemos ser obedientes e continuar fazendo a vontade de Jeová, mesmo que seja desafiador. Ananias, ele superou seu medo e honrou Saulo, e até mesmo ajudou a ter Espírito Santo. Nós também podemos superar nossos medos e confiar que Jesus está dirigindo a obra de pregação, ter empatia pelas pessoas e encarar nossos irmãos em potencial, até mesmo aqueles que nos deixam intimidados. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui nós finalizamos nosso estudo bíblico de congregação e espero que possa ter auxiliado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.